Boa noite, igreja. Obrigada. Na verdade, eu estou aqui como uma porta-voz do pastor Renato. Porque essa palavra, Deus deu a ele. São mais ou menos umas 15 folhas. Ó, veja. Pois é, mas como a gente é craque em resumir, então a gente vai dar um jeitinho para ficar mais light. E a gente dá um jeitinho, né? O toque da gente. Mas, enfim, Deus deu essa palavra para ele e eu vou repassar a vocês hoje. Amém? Então, a palavra hoje é: deixe um legado de filhos espirituais. Você que costuma anotar, esse é o título. Deixe um legado de filhos espirituais. E a palavra começa perguntando se você já ouviu falar de um grupo que viveu no século XIX, há 2 séculos atrás, chamado Shakers, nos Estados Unidos. Alguém já ouviu falar sobre eles? Não? Agora vem um pouquinho de inglês, né? Por que eles eram conhecidos como Shakers? Porque shake é sacudir, né? Por isso que a gente toma, né, Paulinho? Milkshake, veja. Shake quer dizer sacudir. E eles ficaram conhecidos como o grupo que sacudia a região. Porque eles se reuniam lá no leste dos Estados Unidos e o Espírito Santo descia. Se você quiser pesquisar isso na internet, você digita lá, você vai saber um pouco mais sobre eles. E eles se reuniam e o avivamento vinha. E o Espírito Santo fazia maravilhas com aquele grupo. Só que eles tomaram uma linha muito perigosa, a linha do celibato. Então, eles acharam que eles deveriam ser celibatários, não deveriam casar e, consequentemente, eles não se multiplicaram naturalmente. E, consequentemente, o que vocês acham que aconteceu com esse grupo? Acabou. Né? Porque todo esse avivamento também acabou. Porque eles, além de não se tornarem pais e mães espirituais, naturais, eles não se tornaram pais e mães espirituais. Porque eles não tinham quem discipular, eles não tinham quem preparar para o futuro, ou seja, o legado espiritual deles cessou, assim como eles. E o que Deus tem pedido de nós nesses dias? Eu creio que não só em âmbito, falando de igreja, de corpo de Cristo, no Brasil, no mundo, mas vamos direcionar a nossa comunidade. O que Deus tem, qual é a direção que Deus tem nos dado nesses dias? Crescer, multiplicar, discipular, sermos mães e pais espirituais. Você e eu fomos chamados para sermos mães e pais espirituais, para que o nosso legado não termine, para que a nossa herança, para que nós tenhamos herança espiritual. Porque se nós não praticarmos toda essa direção que Deus tem nos dado, nós não vamos, essa visão toda vai se acabar. E eu vou falar um pouco de mim nessa palavra. Eu vejo que eu, particularmente, me acomodei muito nesses últimos anos com relação à célula, a discipulado. Eu comentei ontem pela manhã. Ontem tinha poucas pessoas, então nós fizemos uma roda e ficou mais que uma conversa. O Paulo estava lá, né? O Paulo da Iracema. Foi mais uma conversa, né, Paulo? E todo mundo deu a sua experiência, falou um pouco da sua experiência. E eu falei um pouco sobre mim, que desde que o Gabriel nasceu, há 7 anos atrás, eu me acomodei com célula. Porque naquela época anterior de célula, a gente trabalhou bastante. E eu não tinha filhos. Então, eu tinha condição, né, de atender a qualquer hora, de sair, enfim. E nós tivemos aquelas células por muitos anos, 8, 9 anos. E quando o Gabriel nasceu, realmente eu me acomodei de lá para cá. E eu vi que, depois do EDD, principalmente depois do EDD, que a gente não pode fugir de ser chamado. Que a gente não pode fugir disso. Que tudo aquilo que a gente tem recebido das nossas mães e dos nossos pais espirituais, nós precisamos passar, para que o legado não morra. Eu estava vendo que eu não ia ter mais uma herança espiritual, porque eu não estava mais
além de gerar, eu não estava mais cuidando de ninguém. Eu falei, mas escute, todas aquelas mulheres que eu cuidei, algumas ainda estão na igreja, outras não estão mais, mas se eu não colocar isso para funcionar, qual vai ser a minha herança espiritual daqui 10 anos no reino de Deus? E nós conversamos muito ontem pela manhã que os argumentos são grandes para que a gente não se torne pais espirituais. E o argumento mais forte que eu tinha era esse, era criança, era filho. Não, eu não posso porque eu tenho que cuidar do meu filho, eu não posso porque se eu trouxer a célula para cá, eles vão se juntar com as crianças dos outros e vão fazer uma bagunça e não vai sair célula nenhuma. Enfim, só que eu esqueci que eu sou fruto de um discipulado. Né? Eu acabei esquecendo nesses 7 anos que eu sou fruto de um discipulado. Quando eu entrei na comunidade, há 22 anos atrás, nós nos reuníamos no quintal do pastor Moacir. Éramos, acho que umas 12 pessoas, tirando a família, acho que era eu e o Fabiano só. O Pedro era um bebê, né, Pedro? As crianças, enfim, que hoje estão casados, eram nenês, crianças. E naquela época a gente não tinha esse modelo de discipulado que nós temos hoje. Não tínhamos nem célula, porque, na verdade, a igreja era uma célula, era pequenininha. Então, tínhamos condição, assim, de cuidar uns dos outros. Eu não tinha condição nenhuma de cuidar de ninguém, mas tinha gente que me cuidava. Pastora Zenilda, pastora Lucélia. A Lucélia nem era pastora na época. E eles me cuidavam. E eu vejo que se isso não tivesse acontecido, por mais que não tenha sido nesse modelo que a gente vive hoje, eu não estaria aqui. Ou eu teria me perdido pelo caminho. Né? E eu, assim, agradeço a Deus nesses 22 anos, nunca ter me desviado. Nunca ter saído da igreja. E isso é fruto do cuidado que tiveram comigo. Como é que eu hoje posso não ver essa importância de cuidar de uma pessoa que precisa? E eu, na época, eu precisava. Precisava muito. Eles acertaram 100% comigo? Não. Assim como você não vai acertar 100%, como mãe e pai espiritual. Né? Assim como o seu discípulo, muitas vezes também, não vai acertar com você, vai muitas vezes te deixar bem chateada. Eu sei que eu deixava os meus pais espirituais chateados, porque eu dei bastante serviço para eles. Eu era namoradeira que só, gente. Namoradeira que só. E eu dava muito serviço para o pastor Moacir, né? O pastor Moacir vivia puxando minha orelha. Mas, enfim, hoje eu vejo que se não fosse esse cuidado, eu não estaria aqui. Então, você precisa entender isso. Que Deus chamou você para ser um pai e uma mãe espiritual. E que não é mais tempo de tantos argumentos, né? Não é mais tempo de argumentos. Seja tempo porque trabalha, seja tempo porque tem filhos pequenos, ou seja tempo porque tem filhos adolescentes, ou, enfim. Eu, esses 7 anos, vivi, na verdade, de argumentos, de muitos argumentos. E vi que eu só perdi tempo. E que eu, daqui a pouco, não ia ter mais nenhum legado espiritual. Então, é por isso que Deus sacode, às vezes, a gente, né? E quando eu digo assim para você que nós discutimos no domingo de manhã, que eu acho que um dos argumentos mais fortes que a gente levanta é o fato de não estar preparado. Achar que não está preparado para isso, ou então achar assim, a minha vida não está 100%. Como é que eu vou ajudar uma pessoa se a minha vida não está 100%? Mas isso, na verdade, é uma barreira que o diabo coloca em nós. Porque, se a gente for pensar, nós nunca vamos estar 100%. Será que um dia a gente vai estar 100% na nossa vida? Pense que a nossa vida é constituída de emocional, de espiritual, de casamento, de vida financeira. Será que a gente vai estar algum dia 100%, pastor? Só na glória, né, irmão? Então, esse argumento, que é um dos que bate mais forte, isso tem que cair por terra. Porque nós nunca estaremos 100%. Mas isso não impede que você e eu sejamos mães e pais espirituais de alguém. Né? E nós vimos no domingo de manhã, muitas pessoas falaram que sentem isso. Como que eu vou ajudar alguém se eu ainda tenho problema no meu casamento?
Como que eu vou ajudar alguém se eu ainda sofro com problemas da minha vida financeira? Como que eu vou ajudar alguém se os meus filhos, muitas vezes, não me obedecem? Deus não quer que você... Deus não vai esperar, na verdade, 100%. Você precisa agir, porque Ele chamou você para isso. Amém? O Senhor, Deus, Ele deseja ver famílias espirituais se reproduzindo. Então, esse é um dos objetivos de Deus nessa visão. Ver famílias se reproduzindo, senão nós vamos acabar. E isso a gente não quer. Amém? Paulo, só anota que eu vou ler para você, em 2 Timóteo 2:2. Paulo, nessa passagem, ele estava muito preocupado com o legado espiritual dele. Veja só o que diz. E as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis. Ele está falando isso para Timóteo, né, que era um discípulo muito amado de Paulo. Então, veja que nesse versículo, ele se refere a 3 gerações. Quando ele diz assim, e as palavras que me ouviu dizer, ele está falando dele, uma geração. Na presença de muitas testemunhas, 2ª geração. Confias a homens fiéis. Passe a homens fiéis, 3ª geração. Então, Deus é um Deus de geração. Deus é um Deus de legado espiritual. Ele se preocupa, não só com o hoje, com nós que estamos aqui, mas com aqueles que nós vamos gerar. Com os filhos que nós vamos gerar, e esses filhos vão gerar netos, e esses netos vão gerar bisnetos, e assim por diante. Se isso não acontecer, acaba tudo. O plano de Deus simplesmente acaba. Amém? Primeiro ponto, Deus nos chamou para gerar uma linhagem espiritual. Se você quiser anotar, é Gênesis 15:1. Gênesis 15:1. Quando Deus falou para Abraão que ele ia ser pai de uma grande nação, Abraão creu. E para reforçar essa fé de Abraão, Deus falou assim para ele, não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Então, essa é uma palavra rema para mim e para você hoje. Repita comigo. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Se nesse processo todo, gente, Deus está falando para nós que Ele é o nosso escudo, nós vamos temer o quê? Não temos o que temer, na verdade, né? E grande será a nossa recompensa. Eu achei bem interessante quando a pastora Zenilda, no dia que ela fez aniversário, lá que depois que nós cantamos parabéns para ela, eu acho que você deve recordar isso, e ela falou que a maior alegria dela é ver famílias restauradas. Vocês lembram quem estava lá? Essa, na verdade, é a maior recompensa. Eu tenho um exemplo assim muito forte na minha vida, na vida do Germano, que é um casal que não está aqui hoje, que é a Kelly e o Luciano. Nós trabalhamos com eles mais de 10 anos. E quando nós fomos desafiados a cuidar desse casal, a começar uma célula na casa deles, era só Jesus na graça. Só Jesus na graça. Quem conhece o Luciano e a Kelly hoje, não imagina que quando eles começaram, a coisa ia dar certo. Porque foi muito trabalho, mas grande foi a recompensa. Grande foi a recompensa, porque hoje ele tinha problema sério com vício, hoje ele está restaurado. Eles tinham um problema sério no casamento, hoje eles têm um casamento restaurado. Ela ligou para mim essa semana, ela é uma das minhas discípulas, e falou assim, olha, desde que a gente casou há 20 anos, nós nunca tiramos umas férias juntos, em família. Eles têm 2 filhos. E essa semana nós vamos para a praia, vamos para o Beto Carreiro, vamos sair, vamos passear. Coisa que, até financeiramente, isso era impossível para eles naquela época. Porque eles viviam sempre com problema financeiro, o Luciano desempregado, e hoje eles têm casa quitada, hoje eles... Nossa, é completamente diferente a vida deles. Ela fala, né? Um dia até ela pode dar um testemunho lá na rede de mulheres, lá nas mulheres. Mas grande é a recompensa que a gente vê na vida deles. E a maior recompensa é essa mesmo. Ver famílias e vidas restauradas.
Pessoas que você trabalha, que você gasta o seu tempo, que você dedica o seu tempo. Na verdade, não é gastar tempo, né? É dedicar o seu tempo, dedicar todas as suas forças àquela vida, àquela família, e você vê que valeu a pena. Valeu a pena. Porque o casamento, a família está restaurada. Amém? Então eu digo, eu não, né? Deus está falando para nós. Não tenha medo de você encarar um discipulado. E eu não estou falando agora em ser discipulado. Eu estou falando em discipular. Em ser mãe e pai espiritual. É tempo de cessar com os argumentos. Tempo de cessar. Nós comentamos lá também no domingo que os líderes de célula, eles não têm condição de discipular todas as pessoas. Quem é líder de célula aqui sabe. Você tem condição de discipular todas as mulheres da tua célula e todos os homens da tua célula? Se for uma célula com, digamos, 5 casais, 6 casais, é difícil. Então, os líderes, eles estão precisando de pessoas que os ajudem a discipular. E, às vezes, você está lá na célula e você é uma pessoa de anos já de igreja. E você tem condição, mas o que está acontecendo com você? Você está colocando argumento. Argumentos que não estão deixando você assumir esse papel que Deus tem para a tua vida. Então, a tua líder de célula está precisando da sua ajuda. O seu líder de célula está precisando da sua ajuda. É hora de nós nos levantarmos para isso. Amém? Segunda folha. Deus também deseja gerar nações por meio de nós. E essas nações ou grupo de pessoas que vão conhecer a Deus por causa da nossa influência é que vão ser a nossa linhagem espiritual, né? Então, vamos gerar filhos, esses filhos vão gerar mais filhos e assim por diante. Segundo ponto, a nossa herança de filhos espirituais. Gênesis 15, 6. É quando a palavra de Deus diz que Abraão creu no Senhor. Ele creu. Abraão tinha 99 anos, Abraão não tinha um filho natural, e Deus falou a ele que ele ia ser pai de uma grande nação. Então era uma coisa assim, visivelmente impossível. Aos olhos naturais, era algo impossível. Ou Abraão enxergava com os olhos espirituais, com os olhos da fé, ou então ele não cumpria o propósito de Deus. E a palavra diz que ele creu na palavra. Né? Então, são tempos de nós crermos na palavra. Nessa palavra que Deus tem dado a nós. Você, eu, somos pais espirituais. Nós somos e seremos usados para termos uma linhagem espiritual. Né? Para formarmos um legado espiritual. Amém? É um Deus que tem um coração para famílias. E é um Deus que está interessado nas gerações futuras. Nós sabemos que a comunidade, agora vamos falar aqui da comunidade, tem muitas palavras, nesses anos todos, a comunidade tem muitas palavras de um crescimento numeroso. Mas de nada adianta esse crescimento vir, essas pessoas virem, e nós não termos pessoas para cuidar. Nós sabemos disso, né, gente? Porque o avivamento, na verdade, é uma plantação que deu certo e que precisa ser colhida. E se essa colheita ela não for feita, armazenada direitinho, dado um destino certo, ela perde. Pense numa plantação de soja. Né? O agricultor planta, ele rega, fica aquela plantação verdinha, chega na hora de colher aqueles grãos verdinhos, é feita a colheita, é ensacada aquela soja e é deixada lá de lado. O que vai acontecer com essa soja? Ela vai se perder, ela vai apodrecer. Se a gente não der um destino certo para essa colheita vai se perder. E uma das palavras que nós temos tido ultimamente é que muitas pessoas voltarão. Já tem voltado. Né? A Betinha, né? Esses tempos. Eu não lembrava da Betinha, veja. Que absurdo, né, Betinha? Daquele tempo. As pessoas têm voltado. É a palavra que Deus tem dado a nós. Mas por quê? Porque muitas dessas pessoas que voltarão, na época, elas não tiveram o destino correto. E nós não queremos que isso aconteça agora. Então, nós precisamos dar um destino
correto a essa colheita. E o destino é voltarmos a Atos, de casa em casa, como nós temos feito, célula e discipulado. Cuidado. Eu vejo, já falei para vocês claramente, se eu não tivesse sido cuidado naquela época, pense, eu era uma adolescente no auge de tudo que a adolescência propõe. Mas se eu não tivesse sido ensinada naquela época, se eu não tivesse sido dirigida, eu teria me perdido com certeza. Então é isso que as pessoas precisam, de um direcionamento. A colheita precisa de uma direção, precisa que ela seja direcionada para o lugar certo. Amém? Amém. Terceiro ponto, famílias saudáveis vão se multiplicar. E elas se multiplicam, na verdade, justamente nas células. A gente tem visto que célula é lugar acima de ministração da palavra, de compartilhar a palavra. A célula é um lugar de relacionamentos. E aqui o pastor escreveu em alguma parte aqui, que eu já não sei mais aonde que está, mas eu me lembro agora nesse momento, que, na verdade, o importante não é o sistema célula. Não é o sistema célula que vai fazer com que a igreja direcione essa colheita, mas são os relacionamentos que acontecem nela. Porque não adianta você fazer a tua célula durante a semana, né? As pessoas chegam, tá, boa noite, vamos pôr um louvor, não sei se põe, se não põe louvor, mas põe um louvor, ministra a palavra, tchau, boa semana, pronto, faz uma oração e pronto. Aí vão se encontrar só na outra semana. O que faz o diferencial na vida das pessoas, não só dos novos, gente, mas os antigos também precisam disso, é relacionamento. É você saber que você tem uma pessoa ali que você pode contar naquele momento difícil durante a semana que você passa, naquela luta que você passa, né? Eu vejo com o meu discipulado. O meu discipulado, assim, eu não me encontro muito com a minha discipuladora, mas quando eu estou apertada, eu sei que eu tenho a quem recorrer. E é isso que as pessoas estão precisando. Então, o que vai fazer diferença não é as pessoas irem nas casas durante a semana, mas é o relacionamento que é gerado. Precisa ser gerado esse relacionamento íntimo. Isso vai fazer a diferença. E aí haverá restauração e depois multiplicação. Não tem como haver multiplicação se não tiver restauração. Se a pessoa na tua célula não passar por restauração, ela vai esquentar o banco da tua casa, assim como ela esquenta o banco da igreja. Porque não houve restauração, ela não vai ajudar você na multiplicação, ela não vai ajudar você no discipulado. Então, a gente tem que pensar lá na frente. Né? Pensar lá na frente. Pensar que você precisa de ajuda. Então, essas mulheres, esses homens que estão na célula, eles precisam passar por restauração. E depois, para que haja multiplicação. E essa restauração vem justamente com esse relacionamento que é gerado na célula. Amém? 1 Tessalonicenses 2, de 19 a 20. Primeira Tessalonicenses 2, 19 a 20. Diz assim: pois quem é a nossa esperança, a alegria ou coroa, em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Amém? Que bacana isso, a gente poder falar isso na célula, né, gente? Eu confesso para vocês que eu estou falando de célula, mas eu não tenho célula, né? Ai. Mas nós vamos abrir agora. É porque as coisas têm que ser devagar, né? Tem que ir devagar. Mas eu já vivi muito, né? Essa coisa de célula. Mas, enfim. Que isso seja aquilo que você professe. Quem é a minha alegria? A minha alegria são vocês, essas pessoas que frequentam a célula, essas pessoas que Deus tem me usado para restaurar, me usado para ajudar. Né? Próximo ponto, um legado espiritual. Então, aqui o mais importante dessa parte é que Deus chamou você e eu para sermos esse pai e essa mãe espiritual. E aqui o pastor coloca uma coisa muito interessante, que
você não vai acertar 100%. O dia que você aceitar esse chamado de Deus para ser um pai e uma mãe espiritual, deixar de lado esses argumentos que impedem você de fazer isso, você nunca vai acertar 100%. Você vai chatear muitas vezes, porque às vezes a pessoa chega para você, para um conselho, e ela vem já com uma resposta pré-concebida, né? Não, eu estou com esse problema, né? Mas eu vou lá perguntar para a minha discipuladora, mas sabe quando a pessoa vai perguntar, mas ela já sabe o que fazer? Tem muito disso, né? E você chega lá e não fala aquilo que a pessoa queria ouvir. E essa pessoa não vai sair de lá, a não ser que essa pessoa já esteja muito tratada, ela vai sair muito feliz de lá. Então, muitas vezes, você vai errar em outras situações também. Mas a graça de Deus é tão grande no nosso meio, nesses dias, que Ele tem nos ensinado a perdoar, Ele tem nos ensinado a deletar muitas situações. E eu me lembro, agora falando, né, do meu discipulado, entre aspas, que naquela época não era discipulado, o nome, mas, como eu falei, eram tão poucas pessoas que acabava sendo um discipulado. Eu lembro um dia que nós tínhamos a comunidade lá perto do Café Lontrinha, lá na Nova Rússia. Depois de muito tempo, tem gente que lembra de lá, né, Zana? E os jovens, naquela época já tinha um pouquinho mais de gente, assim, uns 5 a mais. E daí tinha uns jovens que a gente saía do serviço e ia fazer oração na hora do almoço. Umas 3 vezes por semana, a gente jejuava, nós não almoçávamos, e a gente ia lá para fazer oração. E eu lembro que eu passava no escritório da Kelly, nessa época eu trabalhava com o pastor Renato, passava no escritório da Kelly, pegava o ônibus, nós íamos para lá. E de vez em quando o pastor Moacir passava por lá, não era sempre. A gente tinha a chave da igreja, a gente abria, fechava. E naquele dia eu não sabia, eles tinham marcado uma libertação. E eu nunca fui muito desse negócio de libertação. A Kelly já era mais desse ofício. E eu não sabia, porque se eu soubesse, eu nem teria ido, né? Eu teria ido almoçar. Mas, enfim, eu estava lá, chegou uma moça que ia passar por uma oração de libertação. E estávamos eu, a Kelly, uma outra moça que não está mais na comunidade, que também trabalhava bastante com esse lado aí, e o Fabiano. E aí nós estávamos orando, chegou o pastor Moacir, ele nos chamou para fazer uma roda em volta da moça. Então, estávamos nós 4 e o pastor Moacir. E ele pegou o óleo, ungiu a mão da Josiane, que é essa moça, ungiu a mão da Kelly, me pulou, ungiu a mão do Fabiano e ungiu a mão dele. Eu falei, meu Deus. Tá certo que eu não sou do ofício, né? Mas eu posso, pelo menos, aqui ajudar a orar. Mas eu me senti tão mal. Pense que eu e ele já conversamos sobre isso, né? Já há muito tempo. E pense como que eu não me senti. Eu me senti muito mal, porque eu me senti uma inútil, né? Eu me senti desvalorizada. Eu pensei, o que eu estou fazendo? Eu venho aqui para orar e o pastor não almoço, ando de ônibus aqui meio-dia. Tenho que voltar a trabalhar, depois tenho que ir para a faculdade e ele me faz isso, esse desaforo, barbaridade, né? Mas o que quer dizer com isso? Que eles erraram muito comigo, muitas vezes, se fosse contar aqui. Só que eles acertaram muito mais do que erraram. Então, o positivo supera muito mais o negativo. Glória. Irmão, naquela época, só Deus, só Jesus na causa. Estava com medo, acho que lá, viu, naquela oração. Mas, enfim, a gente erra. Só que eles acertaram nesse tempo todo muito mais do que erraram. E eu lembro que eu cheguei no escritório com uma tromba, né? Pense, com uma tromba. E o pastor Renato perguntou, mas escuta, o que está acontecendo, né? Eu falei, não, nada. Como é que foi a oração? Eu falei, foi tudo bem. Não, senta aqui e conte. Senta aqui, o que aconteceu? Daí eu contei, ele, pare, Francine, com aquele jeito dele, pare, Francine. Você conhece o Moacir é desse jeito. Agora você vai ficar aí chateada por causa de que você não pôs a mão no óleo, lá ele não passou o óleo. Daí pensei comigo, porque não foi você, né? Mas, enfim.
Eu perdoei, com certeza, depois nós conversamos, enfim. Mas esse é a chave. Você não vai acertar 100%, o perdão está aí para isso, o Espírito Santo está aí para consertar todas essas situações. Então, não fique com medo. Né? Ah, mas como que eu vou discipular? Mas eu não tenho jeito. Não tenho jeito para escutar, não tenho jeito, depois não tenho jeito, muito jeito para fazer uma oração. Tem uma das minhas discípulas que sempre eu digo para ela no final orar, para treinar. Ela não está aí, a dona Maria Rosa. Eu sempre digo para ela, no começo ela dizia assim, mas Francine, eu não tenho jeito para orar. Eu digo, dona Maria, um dia a senhora vai ser discipuladora. Né? A senhora tem que ir treinando, é um bom lugar para a senhora ir treinando. E assim vai, né? Então, não tenha medo. O Senhor é o nosso escudo e a recompensa vem dele, amém? Restaurando o padrão do Novo Testamento, é o outro tópico. Restaurando o padrão do Novo Testamento. Esse padrão não é um padrão de reuniões grandes. A gente percebe isso já claramente, que as pessoas, elas não têm chance de abrir os seus problemas, ela não tem chance de desenvolver relacionamento nas reuniões de domingo à noite, nas reuniões de domingo de manhã, nas reuniões grandes. Isso nunca vai acontecer. As pessoas, elas vão ser restauradas, como a gente já viu, e você tem percebido isso, nas casas. E esse é o padrão de Deus, nós voltarmos a Atos. E é isso que a gente tem feito. Amém? Eles estão vendo a importância de capacitar a próxima geração por meio da paternidade espiritual. Muitas igrejas têm praticado isso. E isso não é de agora, né, gente? John Wesley, que fundou a igreja metodista, eles cresceram nas casas, no modelo de Atos. O pastor Cho, da Coreia do Sul, tornou a igreja dele a maior igreja do mundo. Por quê? Porque desde o início eles se reúnem nas casas. Então é um modelo que dá certo, nós sabemos isso. Efésios 4:16. Diz assim: dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nós estamos aqui, você está aqui porque você tem uma função no corpo. Amém? Você tem uma função no corpo. Muitos não têm percebido isso, porque não têm acreditado no potencial que Deus tem dado a você. Que Deus tem dado a você. Então, você tem uma função. Você só precisa aceitar isso e dizer, Deus me capacita. Porque eu tenho condição, sim, de discipular alguém. De ser uma mãe e um pai espiritual. Amém? Filipenses 3:12. Diz assim: enquanto prosseguimos firmes e determinados a seguir o padrão que Jesus tem colocado para nós, Ele promete tempos de descanso e restauração. Olha a promessa que Deus tem para nós. Além de ser escudo, que nós já vimos lá, além de ser a recompensa, Ele tem promessas de descanso para nós. Por quê? Você trabalha com aquela pessoa, você vê aquela vida restaurada, aquela vida, você já não precisa mais se preocupar tanto com ela. Porque ela aceitou, ela está aceitando, você está direcionando essa vida para um caminho de restauração. Então, vem o descanso. Vem outra pessoa, você trabalha com aquela pessoa. Daqui a pouco você vê aquela pessoa, né, ajeitando as coisas. Vem o tempo de descanso. Aí você trabalhou tanto com elas que elas já vão poder te ajudar a discipular outras pessoas. Tempo de descanso. Então, na verdade, eu acho que uma das coisas que fez eu ter essas férias de 7 anos de célula foi por conta de que nós tínhamos muito trabalho, né? Muito, muito serviço. E naquela época não tinha assim muito essa coisa de passar o trabalho para o outro. E hoje eu já vejo que é diferente. É diferente, né? Eu já falei para Kelly, você vai ter serviço lá na célula, né? Eu já vou passar umas mulheres para você. E eu sei que você tem feito isso, você que é líder de célula.
passar esse trabalho, passar, para você também ter tempo de descanso. A célula não pode se tornar um peso para nós. Um peso, isso não pode. O pastor tem falado isso já. Ela tem que ser um prazer. Tem que ser um prazer, não um fardo. Puxa, está chegando quinta-feira, né? Está chegando quarta-feira. Na verdade, tem que ser um prazer. Tem que ser um descanso para nós. Amém? Próximo ponto. Vinho novo para odres novos. Vinho novo para odres novos. Nós já ouvimos muito essa palavra que diz que nós não podemos colocar vinho novo em odres velhos. Isso todo mundo conhece essa palavra. Todo mundo sabe que a gente perde o vinho se acontecer isso. E a gente pode comparar esse vinho novo a essas pessoas novas que têm chego. Essas pessoas que estão se convertendo. São vinhos novos. E o odre novo é esse sistema novo da igreja. Esse sistema em célula. Na verdade, não é novo, né, gente? Esse sistema de casas. E esse sistema de discipulado. Porque se nós colhermos todas essas pessoas que Deus tem prometido e colocarmos no odre velho, ou seja, no sistema velho, que é de culto aos domingos, e não fazer mais nada, nós vamos perder esse vinho novo. Então, nós precisamos colocar vinho novo em odre novo. Esse odre novo é o discipulado, é a célula. Assim, nós não vamos perder essas pessoas. Nós não vamos. Quantos aqui são frutos de discipulado, de pessoas que cuidaram de você? Muitos, olha, muitas pessoas. Se não tivesse cuidado de vocês, Paulinho e Adriano, sei lá onde é que estava, né? Então, veja que vocês são vinho novo que foram colocados em odre novo. Esse é o importante. É esse sistema que vai dar certo. Sedentos por vinho novo. E, na verdade, esse, como nós falamos, esse odre novo do Novo Testamento são as casas, né? O propósito de um grupo pequeno é desenvolver e produzir cristãos maduros. Cristãos maduros. Já falei, né, já comentamos aqui, que tem que haver restauração. E quando há restauração, o cristão se torna maduro, pronto para discipular outras pessoas, para construir esse legado espiritual. Amém? Necessidade do momento. Aqui o pastor coloca que muitas igrejas, elas estão acordando para essa necessidade do momento que é essa célula. Acho que não precisa ser, eu me repetir novamente. Célula é lugar de orar, lugar de evangelizar, mas principalmente de relacionar, de se relacionar, né? Não é o sistema que muda, mas sim o relacionamento entre as pessoas. E cada santo pode ser, pode não, cada santo deve ser um pai e uma mãe espiritual. Quando a gente tem um filho, a gente passa todo o nosso DNA, né? Eu não entendo muito disso, mas é isso, né? A gente passa a nossa carga genética. Inclui tudo que tem de bom e tudo que tem de ruim, né? Se uma pessoa tem diabetes, pode passar para o seu filho. Doença, a cor do cabelo, a cor do formato do rosto, tudo isso é passado através do DNA, dos genes. Que eu me lembre das minhas aulas de biologia, é isso. E dos nossos filhos espirituais não é diferente. Nós também passamos o nosso DNA espiritual. Eu canso de falar e não repito, que a Cida, ela tem tudo da Rosana, né, Cida? O jeito da Rosana de orar, o jeito de falar. Por quê? Porque ela foi discipulada por ela. Não é verdade, Cida? Foi discipulada. A gente acaba pegando o jeitão do nosso discipulador. Então, a gente tem que tomar cuidado também. É uma responsabilidade, porque nós passamos o nosso DNA espiritual para a pessoa. Se você tem um discipulador que você passa anos com ele, e ele é um homem de fé, e ele é um homem que não se importa com as dificuldades, às vezes fica triste, mas ele vai, ele rompe em fé.
Esse discípulo vai ser o quê? Vai ser apagado? Não, esse discípulo vai pegar toda essa carga genética espiritual e vai ser assim com o passar dos anos. Eu creio nisso. Então, nós, nesse discipulado, também precisamos tomar cuidado com isso. Porque as coisas, passamos não só as boas, mas as ruins também. Então, nós precisamos tomar um certo cuidado a respeito disso. Amém? E o tempo de Deus para a paternidade. Esse é o tempo de Deus, para Deus manifestar a paternidade. Eu acho que eu nunca ouvi tanto na comunidade se pregar sobre paternidade quanto esses últimos tempos. Como se tem ministrado sobre paternidade, esse resgate da paternidade. E isso vai ser manifesto na vida das pessoas através de mim e de você. Aquela pessoa que nunca teve alguém que se importasse com ela, aquela pessoa que nunca teve um ombro para chorar, né? Não teve no natural, aquela pessoa que leva toda essa frustração do natural para o espiritual. Isso é a falta de paternidade. Aí não consegue sentir o amor de Deus pela vida dela. E nós vamos ser usados para isso, para resgatar essa paternidade na vida das pessoas. Amém? E a pergunta fica para nós, para mim e para você. Qual vai ser a sua herança espiritual? Qual vai ser o seu legado espiritual? Quem fará parte da sua família espiritual? Você tem gerado filhos espirituais para que você tenha daqui uns anos uma família espiritual? Quando a gente casa, a gente leva, né? A gente forma uma família. Forma uma família. E você, no espiritual, precisa também gerar filhos espirituais. Você é aquele que daqui 10 anos vai olhar para trás e vai ver que você não gerou ninguém? Ou você vai ser aquele que vai olhar para trás e vai dizer, puxa, que família grande que Deus formou através de mim. Amém? Essa fica a pergunta para você. Vamos orar? Quer orar? Quer? Não tem nada para falar? Amém. Eu gostaria que você que sentiu assim, que Deus falou com você, que você tem colocado argumentos para deixar de ser um pai e uma mãe espiritual, que você se colocasse em oração agora nesse momento. Você que frequenta a célula, sabe o quanto os teus líderes precisam de ajuda. Às vezes você está lá na célula, mas você já tem condição de ser líder de célula, de abrir outra célula. E você está lá parado. Nós comentamos domingo, né, que tem gente que esquenta o banco da igreja e esquenta o banco da casa do irmão. Então, isso não pode acontecer. Você que sentiu que está colocando muitos argumentos para Deus, e esses argumentos estão travando a sua vida, eu queria que você orasse junto comigo, amém? Então vamos lá. Senhor Jesus, nós queremos agora, Senhor, nos colocar, Pai, diante de Ti, Senhor. Colocar em especial, Pai, essas vidas, Senhor, que tem colocado tantas barreiras, Senhor, tantos argumentos, Pai, que não são do Senhor, para deixar, Senhor, de colocar em prática esse chamado que o Senhor tem para nós. O chamado de sermos pais espirituais, pai e mãe espiritual. Senhor, nós queremos deixar esses argumentos de lado. Eu sei que muitas vezes não é fácil, Senhor. Para mim não foi fácil, Senhor, para eu, Senhor, aceitar isso levaram 7 anos, Senhor, mas que isso não aconteça, Pai, nem mais na minha vida, nem na vida de ninguém, Senhor, aqui, mas que todos possam, Pai, aceitar esse desafio, Senhor, aceitar, Pai, esse ministério, na verdade é um ministério, Senhor, para cuidar dessas pessoas, Pai, para ser um pai, para ser uma mãe, Senhor, de valor, que faça a diferença, Senhor, na vida das pessoas, Pai. E nós sabemos que não somos nós que temos a capacidade, mas é o Teu Espírito Santo que nos capacita, é o Teu Espírito Santo, Pai, que será o nosso escudo, é o Espírito Santo que vai nos dar a recompensa, Senhor, de famílias restauradas, Pai, de vidas restauradas, casamentos, Pai, restaurados. Deus, que nós possamos, que o Teu Espírito Santo possa colocar no nosso coração
o valor, Pai, do discipulado, o valor da célula, o valor que nós possamos ter na vida de outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, essa unção sobre as nossas vidas, Pai. E principalmente, Senhor, para deixar de lado, Pai, esses argumentos, Pai, que Satanás tem erguido nas nossas vidas e que não são verdade, Pai. Nós conseguimos sim tempo, Senhor. Nós temos, Senhor, a capacidade que vem do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, derrama essa unção sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar um pouquinho. Esses dias que vão se seguir, a gente vai falar um pouquinho mais sobre células, porque eu sei que tem muitas pessoas que já, assim como eu, fazem célula há muito tempo. E a nossa tendência em se fazer célula é cair numa mesmice, né? A gente começa, às vezes, a fazer uma coisa que passa a ser até automática. E a gente esquece, como a Francine falou aqui hoje, de ter uma coisa fundamental e básica com os membros da célula, que é relacionamento. Às vezes você está fazendo, né? Teve um tempo que a gente estava preocupado em crescer, e não tinha relacionamento. Hoje, o nosso foco é o relacionamento, é crescer, mas é ter o relacionamento com as pessoas. Individual e junto com os outros discípulos ali em volta da célula. Então, se você foi tocado por Deus hoje e de repente você, puxa vida, eu estou colocando tanto argumento na minha vida e deixando de fazer aquilo que eu sei que eu fui chamado, se você deseja participar, ser mais ativo na célula que você frequenta, a primeira pessoa a você procurar é teu líder de célula, amém? Chegue para ele e converse, chega lá para o William, olha, eu quero ser discipulado, ou conte comigo se você precisar para que eu seja um discipulador. Enfim, aquilo que tiver Deus tocar no teu coração, você fale diretamente com o teu líder, que é a pessoa mais indicada, né, nesse momento para poder te dar um direcionamento. Amém? Aqui todos, fisicamente, nós nascemos em célula, né? Nós fomos formados em célula, né? Eu, particularmente, nasci espiritualmente dentro de uma célula, que era dentro de uma livraria, mas era uma célula. Eu fui conhecer a igreja evangélica 2 anos e meio depois. E quando eu entrei para a igreja, é só para dizer assim, da importância que tem uma célula, quando ela é bem feitinha, com muita oração, regada dessa maneira. Quando eu entrei para a igreja, boa parte daquilo que era pregado eu já conhecia, porque eu já estava estudando a palavra há muito tempo, há 2 anos e meio. Então ela forma a pessoa. Às vezes você pode olhar para aquela pessoa que está dentro da célula e dizer assim, puxa vida, eu acho que esse cara não vai dar nada, né? A gente tem essa impressão. E a gente se frustra, né? Como líder, você pensa, cara, mas esse cara está aqui há tanto tempo e ele não vai. Vai ter o tempo dele frutificar ainda. Amém? Então, a partir da semana que vem, provavelmente, a gente vai estar falando mais sobre célula e principalmente erros que a gente comete, né? Então, quem não é líder de célula não precisa vir? Não, de maneira nenhuma. A Francine acabou de colocar. Ninguém vai ser obrigado a ser líder de célula. Mas um dia, provavelmente, você vai se cansar de ficar só sentado na cadeira e vai querer pegar o microfone, né? Ou pegar a folha da célula. Enfim, Deus está nos preparando para isso, né? Deus não te preparou para que você ficasse o tempo inteiro sentado só escutando uma ministração. Deus está te preparando para que você tome a dianteira. Amém? É isso que Ele quer. Cada um aqui que seja uma pessoa que possa ministrar outra pessoa através de um discipulado, ou através da célula, ou através de um púlpito, sei lá onde que Deus vai te levar nesses dias. Amém?